Qual foi o caso que mais te impactou, Alberto? No seguinte sentido agora, avança um pouco mais. Quando falar humaniza o réu? Né? Quando a fala do réu ela é necessária, independente do conteúdo probatório que virá, mas no sentido de humanizá-lo. Eu tenho sustentado que, por exemplo, nas prisões por tráfico, nos processos por tráfico de drogas, quando o réu ele chega no seu interrogatório e fala sobre essa circunstância, ele traz 3 oportunidades para que o juiz observe. Primeiro, que na grande maioria das vezes são pessoas que têm vícios e usam o tráfico como sustento do seu próprio vício. São pessoas que o tráfico não trouxe nenhum benefício financeiro. Eles não têm absolutamente nada, não tem uma televisão nova, então aquilo é uma coisa recorrente, a pessoa está completamente desamparada e perdida. E para tirar a ideia, muitas vezes, de que ele faz parte de uma organização criminosa, no sentido de que ele tem algum tipo de comando e que ele não seja um mero peão. Às vezes, quando o réu ele tem essa possibilidade de falar, ele se humaniza nesse processo. Como acontece muitas vezes também, já aconteceu comigo num processo de lesão gravíssima, uma briga de um bar, onde uma garrafada causou uma lesão gravíssima na vítima, né? Uma perda de função, né? A pessoa teve problema de visão, né? Perdeu a visão por causa dessa agressão, então uma lesão muito grave. E até aquele momento a narrativa, o que se colocou era um cara temperamental, era uma pessoa egoísta, uma pessoa completamente sem limites. E no seu depoimento ele se humaniza dizendo que a mãe dele era objeto de chacotas na cidade por ter traído o seu pai e ter se tornado público. E que a reação dele foi desproporcional, que a reação dele foi realmente fora do que se esperava, mas mediante esse sofrimento que ele já vinha passando, né? E ele não trouxe nada em relação à prova, mas ele se humaniza e descaracteriza um pouco a imagem criada no processo. Então, minha pergunta para ti, Alberto, esse ponto principal, lá na frente, a defesa utiliza para um enquadramento numa redução de pena, porque isso está lá... Exatamente. A minha pergunta é, quando falar e quando silenciar? Né? É importante falar para humanizar, é importante falar para explicar, mas quando a acusação não é completa, quando a própria acusação tem lacunas, vale a pena o réu completar essas lacunas no seu depoimento? Então, se tu pudesse trazer para nós um caso marcante em que tu achou que o depoimento do réu mudou o cenário, seja por uma questão de humanização, seja porque ele sustentou uma tese e a sua defesa foi corroborada. O que tu pode nos trazer sobre um caso emblemático que tu tenha trabalhado nesse aspecto? Vou te trazer 2 exemplos um pouco diferentes, mas que vão chegar mais ou menos na mesma conclusão. Eu ainda não fiz um júri, sou um advogado jovem, mas por uma feliz coincidência, os 2 crimes contra a vida que caíram para mim foram resolvidos antes desse ponto. Houve absolvição no momento anterior. E os 2 têm a ver com isso que tu está me falando. O primeiro deles trata de um crime onde havia um contexto de separação após um relacionamento de muitos anos. E esse ex-marido começou a perseguir o meu cliente, que era quem vinha saindo com a mulher, então divorciado naquele momento. Em um determinado momento, ele, enfim, causa uma situação de emboscá-lo. Meu cliente tinha porte de arma e ele atira uma vez para o alto, não consegue repelir a agressão e, na sequência, ele atinge essa pessoa. O processo dura por um bom tempo e vejo como o tempo ele resolve tudo, né? Na audiência, e ambos se olham, tá o réu depondo, que é meu cliente. Não, desculpa, tá a vítima depondo e o réu, meu cliente, sentado ao meu lado. A vítima, que era o marido
inconformado, olha para o meu cliente e fala: olha a gente aqui, e vê se valeu a pena isso. Eu levei um tiro, quase morri, e tu está aí respondendo. Eu entendo que todo crime ele parte em algum nível de um momento de desproporcionalidade. Algum momento em que tu perdeu a razão, em algum momento que tu cruzou uma fronteira ou emocional ou em relação aos teus instintos, de alguma forma. E para mim isso foi muito marcante, que foi um olhar cara a cara que fez com que ambos tivessem visto que essa fronteira realmente foi cruzada. E o outro caso, eu queria me aproximar muito do que o Dr. Felipe falou antes, no sentido de realmente conhecer o local do fato. Se tratou de uma situação de um possível auxílio que a minha cliente teria feito num caso de homicídio, feminicídio, na verdade. E eu estive no local do fato após alguns dias. A minha cliente, ela era cadeirante. Cadeirante não, ela andava com grande dificuldade de locomoção, andava com uma espécie de andador. Ela era obesa, ela tinha diversos problemas ósseos, enfim. E a acusação é de que ela teria, no meio da noite, se levantado para auxiliar nesse possível crime. Ao ver o local do fato, a gente percebe que é um local extremamente escuro, onde, para ir até onde teria acontecido aquela cena, ela teria que ter subido um morro extremamente íngreme. E que era totalmente incompatível com a função dela, com a possibilidade de locomoção dela. Ela ficou presa algum tempo, e esse foi um caso onde mostrar quem é a pessoa valeu muito mais do que a técnica. Pois levamos o caso, primeiro pedido de revogação da prisão preventiva na comarca, indeferido. Habeas corpus, tribunal, indeferido. Cogitei a Brasília. Mas daí eu pensei, cara, eu tô aqui no escritório, tô peticionando, tô fazendo tese, mas será que a gente sabe quem que tá preso lá no presídio de Caxias? Trouxe todos os laudos dela, fotos de quem era a pessoa, fotos da família, enfim, e não no sentido de emocionar. Isso aí, pra mim, humanizar. Pode ser relevante, mas o que é humanizar nesse sentido? É alinhar isso com a prova do processo. Então, olha só, eu sei que não é a hora de eu discutir o mérito, tá? Isso eu fui despachar em gabinete. Mas veja bem, a gente tem aqui essa mulher, ela tem mais de 60 anos, ela caminha de andador, ela tem uma condição física totalmente incompatível, e a gente está dizendo que essa pessoa levantou no meio da madrugada para subir um morro, que eu não sei se eu consigo subir, eu faço esportes, e ajudou a matar alguém. Então, sem motivo nenhum aparente. Tá, tudo bem, vamos discutir isso na instrução. Mas essa pessoa está presa há 3 meses, e eu não sei quanto tempo ela vai ficar lá. Sim, qual é o risco que ela tá... Por que eu tô te trazendo isso? Sim. Porque se acontecer alguma coisa com ela, a bomba não tá mais comigo. Agora tu tá sabendo, antes tu não sabia. Sim. Eu faço um novo pedido para ela, e aí vem a decisão positiva. Quero dizer que foi porque se emocionou? Porque ficou sensibilizado? Ficou com medo quando acontecesse alguma coisa? Não, não é isso. Mas enquanto eu tô no meu escritório, é muito cômodo para mim, e não adianta eu querer culpar o juiz, culpar o delegado de que a gente tá insistindo pela manutenção de uma prisão. Nem sabe quem tá lá. Então, esse é meu papel. Humanizar no sentido de mostrar, olha só, é uma pessoa real que está sendo presa, é uma pessoa de carne e osso, que tem dificuldades, que tem um problema tal, e por tais motivos essa pessoa não representa um risco. Sim. Eu não estou falando de um psicopata, de um feminicida, enfim, casos e casos. Então, usar isso com inteligência, sabe? Sim. Eu acho que volta naquela questão, Igor, de ser colaborativo. Para mim, ser colaborativo não é entregar a condenação de bandeja na mão do promotor, tampouco eu concordar com a prisão em flagrante que o delegado está fazendo, não é esse o ponto. Ser colaborativo, para mim, é entender que estar ali naquele contexto não é o dia preferido de ninguém. Então, eu não vou trazer uma carga totalmente desproporcional para aquilo que está acontecendo. Perfeito. Tá, eu concordando ou não com a prisão, o delegado está fazendo o trabalho dele. A inspetora, o escrivão que está colhendo depoimento, fazendo o trabalho dele. Então, o que é a minha máxima? Delegacia, a gente entra rápido e sai rápido. A gente vai lá, vai depor, vai ser agradável. Se a gente não vai falar por algum motivo, eu não vou dizer, não vou falar porque eu sei dos meus direitos. Não, doutor, hoje eu optei por permanecer em silêncio.
Se me conceder um prazo, eu te manifesto por escrito, enfim, não tem problema nenhum. E seguir a vida, porque o processo, ele não é uma corrida de 100 metros rasos, ele é uma maratona. Então, quanto antes eu conseguir encurtar esse caminho, melhor, mas nem sempre é possível. Entendi. O que eu não posso é fazer com que um ato impensado prejudique tudo. Sim, perfeito. Quando é que vale a pena você abra para o réu ficar em silêncio? No caso do Alberto, ele falou uma boa parte durante uma ação penal, né? Ali a parte da instrução e tudo mais. Eu vou me focar ali na parte policial, no ato da prisão em flagrante. Quando nós corremos, eu falei isso antes aqui, quando chegamos à delegacia, nós não sabemos do que se trata. Não sabemos o que foi apreendido, o que foi as circunstâncias, né, do fato e do que o cliente está sendo acusado. Então, mediante o que ele está sendo acusado, o que foi pego, eu prefiro que o cliente, a maioria das vezes, fique calado. Porque eu não sei ainda do que se trata, eu não sei o que foi apreendido, eu não sei o que ele vai falar ali, eu não sei, eu ainda não instruí ele, eu vou ter ali minutos, de repente, para conversar com ele antes de repente, um depoimento. Então, naquele momento, eu prefiro que ele fique calado até nós termos noção de tudo. Porque ele vai ter tempo de... Já está preso, foi preso em flagrante. Então, a possibilidade ali, naquele momento, dependendo do que foi pego, ele vai ficar preso. Tu está dizendo que o interrogatório não é desabafo. O depoimento não é um momento para fazer desabafo ali. É uma estratégia que tem que ser construída desde cedo. Dependendo do caso, se tratando, por exemplo, de tráfico de drogas, não é momento de falar nada. É o meu ver. Foi apreendido. Vamos ver o que é. Foram coisas apreendidas, né? A materialidade está ali. E quem foi, quem não foi, quem mandou, quem não mandou, depois explicamos. É mais ou menos assim. Agora, claro que em outros casos a contribuição é importante, mas porque eu estou falando em relação ao tráfico de drogas que tu citaste. Em outros casos, seria interessante de repente falar. Mas a maioria das vezes eu peço que não fale naquele momento. Entendi. É mais ou menos assim. Ou seja, na tua visão... Vai ter a oportunidade de se explicar. Na tua visão, o acusado, ele não pode completar lacunas quando é tarefa da acusação fazer isso. Isso. E a minha missão de analisar antes dele falar alguma coisa. Né? Isso eu estou falando em casos de prisão em flagrante, mas em casos de mandado de prisão preventiva, já muda o contexto. Sim. Já temos a oportunidade aí um tempo maior de analisar e já chegar até o delegado para contribuir com documentos, com depoimentos e tudo. Mas naquele momento de prisão em flagrante é muito complicado sair falando até o que a gente não sabe o que deve falar, né? Tu te recorda de alguma situação, Felipe, que o depoimento do acusado ali tenha mudado completamente os fatos? Acontece. Tu te recorda de alguma situação assim? Eu me recordo e não é algo, como eu já disse, não é algo raro de acontecer. De durante a oitiva do acusado optar por uma não autuação, optar por liberar esse acusado naquele momento. Isso não é algo raro de acontecer, né? Claro que depende muito da situação, né? Como a gente viu aqui, e muito também penso que aí a questão do advogado nessa parte é de extrema importância, né? Porque assim ele também vai dar uma credibilidade ali naquilo que está sendo posto, pois está assistindo aquela pessoa, né? Eu sei que tem advogados com quem eu trabalho que só defendem tráfico, que a gente sabe que são ligados daqui a pouco a alguma questão ali de uma organização, né? Ou seja, defendem sempre os mesmos indivíduos que daqui a pouco se organizam em alguma organização criminosa, que todos são inocentes. E por mais que se tenha materialidades, o discurso é sempre o mesmo. Perfeito. Né? Então de fato, aquilo chama atenção, né? Porque, poxa, todo mundo é sempre inocente, todo mundo sempre foi enxertado, todo mundo... Né? Subestima a inteligência, né? Né? Então assim... Isso mesmo. Existem fatos e fatos, né? E como a gente estava falando aqui, quando se tem algo a dizer, né?
Isso é muito importante, né? É claro que vai da estratégia da Você tem algo da a se defesa. dizer importante? Importante, Sim, se não tem, né? para que falar, né? Exato. Então, assim, é muito relevante isso. E, assim, eu adoto, em prisões flagrantes que eu faço, eu sempre oportunizo, quando há advogado, a possibilidade de, doutor, o senhor quer juntar alguma coisa? O senhor quer redigir uma defesa? Se quiser, tem até um computador aí, pode sentar aí e fazer. Eu anexo ao final, depois do meu despacho, a sua manifestação, e a gente já encaminha junto. Né? Claro que hoje com o EPROC é mais simples de se entrar, mas, poxa, já cai na mão do juiz pronto ali. Vem todo flagrante, vem o meu despacho e depois vem a manifestação. Né? Já sai pronto. Né? Eu acho que isso e isso vai bastante também da qualidade do profissional que está ali, né? Tanto delegado como advogado que estão ali naquela questão do respeito entre as partes que estão ali trabalhando. Né? Eu peguei um caso recente agora, bem que me chamou muita atenção essa questão. Era um processo de júri, numa cidade vizinha aqui, onde uma menina ela foi estuprada desde os seus 11 anos de idade por um senhor. E a história era muito triste, assim, sabe quando o processo reúne todas as tristezas do mundo, assim? Ela tinha um pai que tinha um vizinho que era seu compadre de casamento. Ele perde a mulher, fica cuidando da filha sozinho. Ele vem a desenvolver um câncer, acaba morrendo e pede para o vizinho, que era seu compadre, cuidar da filha. Junto com uma irmã que ele tinha. E com essa missão de ajudar aquela menina, esse vizinho se aproxima e começa a estuprá-la. Desde os 11, 12 anos, presentes, dinheiros e no começo algo mais numa troca de presentes e usando a sua influência, né? Depois ele começa realmente a usar um pouco mais de autoridade. E essa menina ela não aguenta, ela vai várias vezes na delegacia de polícia dessa cidade. Eles não conseguem elementos para prender esse senhor, que era um senhor super conhecido na comunidade, respeitado. E ela já farta daquilo ali, ela vai no seu bairro e pede para o traficante do bairro matar esse senhor. Porque ela não aguentava mais. Ela já tinha tido 2 tentativas de suicídio. E faz isso. Acontece que aparece depois desse fato, após ela pedir para um traficante matar esse senhor, porque ela não aguentava mais esses estupros, matam um cara que não tem absolutamente nada a ver com o fato, mas estava na frente da casa desse senhor. Tudo errado. No mesmo carro. Não, o cara tá no carro igual ao do senhor, na frente da casa do senhor e parecido com o senhor. Era o dia. Era o dia. Estava na hora errada. Aí eu tô no júri e aí estou no júri, fazendo o júri, e é o depoimento dela. O depoimento dela deixou as pessoas em silêncio no júri, assim, ficou um clima muito estranho, porque ela falou assim, ó, eu não tive a chance de escolher um menino da minha idade, namorar esse menino, me relacionar com esse menino e ter minha primeira vez com um menino que eu escolhesse. Eu não tive essa chance. Né? Eu fui abusada de forma reiterada com a pessoa que meu pai pediu para cuidar de mim na sua falta. E ela estava sendo acusada junto com o traficante que ela teria pedido para matar o cara e junto com uma outra pessoa. Né? E a Defensoria Pública, nesse caso, estava defendendo essa outra pessoa. E me chamou muita atenção o depoimento dela, porque ela disse, não, eu realmente pedi. Mas não pedi, ela disse que não pediu para matar, mas pediu assim, ó, faz alguma coisa para esse cara parar. Né? Só que, claro, tu pede isso para um traficante que o modelo é outro, faz ele parar, né? Bom, para te resumir a história, os jurados absolveram ela. Sim. Porque entenderam que o comportamento dela era compatível com alguém que vinha sendo vitimizada ali, subjugada, né? E vitimizada pelo próprio sistema de justiça, né? Pela polícia, pela defensoria, pelo Ministério Público, ou seja, ninguém conseguiu resolver aquele problema para ela.
A pessoa que eu estava defendendo também foi absolvida, a gente conseguiu comprovar que ele não fazia parte daquela situação ali, mas é que ele foi visto no local, mas não tinha relação nenhuma, e o traficante em si foi condenado. Mas por que eu estou falando isso? O depoimento dessa pessoa, ela conseguiu juntar 3 fatores importantes ali. Humanizou, que é o que eu estava dizendo, trouxe uma explicação, que é o que tu disse, e o que o Seabra mencionou, ela foi estratégico, porque ela não falou isso para o juiz, no momento da pronúncia. Ela falou isso para os jurados, que é quem realmente vai julgar, né? Então é muito interessante. Nós chegamos aqui ao final, eu peço então que, Alberto, as considerações finais de cada um, para que a gente possa encaminhar aqui o final do nosso programa. Qual é a tua visão sobre o papel humano do advogado ao lidar com uma pessoa e essas questões emocionais que envolvem um processo judicial, né? Que, como tu mencionaste, não é o melhor momento da vida da pessoa quando ela tem um processo criminal para resolver. Como o advogado deve trabalhar a questão emocional? Ou ele deve ficar só na questão processual e emocional não seria tarefa do advogado? Como é que tu enxerga isso? Para mim, Igor, trazer só a questão técnica é uma falta muito grande. Por outro lado, tratar só do emocional também não. Eu vejo que nessa mistura é onde o trabalho do advogado realmente ele pode ser importante. Sim de ser acolhedor, de se ouvir, de dedicar um espaço para que a pessoa possa trazer todas as suas razões, seus medos, seus anseios, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser estratégico e tem que ser técnico. Então, a gente diferenciar o que é importante para a pessoa e o que é importante para o processo. Porque eu entendo que, no final das contas, o que a pessoa procura no advogado é um bom resultado. Porque, ok, ela tá chateada com o que aconteceu, tá preocupada, tá nervosa, mas ela me contrata para ganhar algo. Eu preciso, de alguma forma, conseguir atingir um resultado objetivo para essa pessoa. Eu tenho que ser pragmático. Então, sim, acolho, ouço, respeito, mas pro processo vai aquilo que é importante para resolver a situação. E vejo que, sim, ser muito transparente. Eu acho que não vou falar dos colegas em geral, falar da minha classe, mas eu vejo que há na nossa área, no direito penal, uma ânsia de prometer resultados, de dizer, não, que tu vai me contratar, eu vou te soltar, tu vai me pagar, mas tu vai ser absolvido, vai acontecer. E eu não acho que o cliente espera isso e precisa disso. Eu acho que isso é brincar com a vida das pessoas. Então, há sim um investimento que tem que ser feito, o processo ele não é um processo barato, e estranho seria se fosse, dada a gravidade do que geralmente se trata uma acusação criminal, mas pode sim ser preso, dependendo do que for. Posso sim fazer todos os pedidos no final de ser condenado, mas vai ser um trabalho forte, vai ser um trabalho técnico, a tua verdade vai ser ouvida. Se tiver que ficar em silêncio, a gente vai combinar isso juntos. Eu vou te explicar por que eu entendo que é melhor, mas tu vai me dar o ok se tu quer isso ou não. Tu vai dizer, Alberto, estou confortável em não falar nada. Então é uma construção. Eu não venço sozinho, mas também não posso dizer que a culpa é sempre do cliente e que o advogado vai ganhar só quando é para ganhar. Eu tenho que ter esse nível de responsabilidade e até vocês vão me entender também, mas de competitividade. É um trabalho, tá? Mas se eu não botar vontade, se eu não botar intenção de conseguir o que eu estou me propondo, eu também aí eu vou entrar mole no processo. Eu não sei falar de outra forma. Então, a gente vai na delegacia e vai ficar em silêncio? Sim, mas por uma estratégia, por um motivo. Então, não por acaso e não por improviso. Por acaso. É para chegar em um lugar, é uma construção. Então, o que eu entendo que é o nosso trabalho, Igor? É mostrar isso para o cliente, ser muito transparente, alinhar a estratégia e executar o plano. A gente realmente é uma construção de cliente e advogado tem que ser alinhados, transparentes e sem promessas. Prometeu, acho que no momento que tu promete algo que não está na tua mão, a gente já começa a brincar com a vida das pessoas e isso a gente não pode concordar. E completando, Alberto, o que tu estás dizendo, não tem como, nós tentamos que a prioridade é a parte técnica, quando nós recebemos o cliente no escritório e tudo mais, mas não tem como não se envolver emocionalmente com isso. Não tem como. A ideia é essa, a ideia é estar de fora, trabalhando na parte técnica, mas cada caso é um caso e nós presenciamos tantos casos
sabe, diferentes um do outro, a gente acaba se comovendo, num bom sentido falando, se contaminando com cada caso daquele ali, se envolvendo, mas sempre estando de fora. Mas não tem como não se envolver. É por isso que geralmente não se deve, assim, um médico, um advogado, trabalhar em causa própria. Porque tu te envolves emocionalmente, tu estás ali abalado emocionalmente, então quem está de fora analisa melhor. Mas, voltando ao assunto aqui, não tem como a gente não se envolver. Perfeito. Não tem como não se Eu envolver. também acho que não é Alguns casos. possível. Não tem como. Esse é um envolvimento profissional, por isso que nós somos profissionais, né? Quem já teve a oportunidade, eu já passei por isso, de ser vítima de um crime Uhum. e acabar me envolvendo com aquilo ali, a gente sabe que a gente deixa de ser A profissional. gente vai com aquela outra, já esquece. É outra coisa, né? Então, a gente tem que ter a percepção, e quando eu passei por isso, eu tive essa percepção que eu disse, não, isso aqui não é para mim. Por mais que eu saiba o que tem de ser feito aqui, Esquece essa eu parte percebi isso. Então, é justamente essa, a questão de um envolvimento profissional, né? Por isso que nós somos profissionais. E aí que eu acho que é a grande importância que nós temos nas vidas das pessoas com as quais a gente trabalha. Seja um advogado defendendo, ou delegado investigando, o juiz defender, julgando, porque nós olhamos aquilo com um olhar profissional, com essa distância, né? Então, isso é extremamente importante que se tenha presente, né? E às vezes a pessoa, eu passei por isso, né? A pessoa que está na situação, ela não percebe isso. E ela acredita que mesmo imbuída daqueles sentimentos todos, ela tem condições de lidar com a situação. Não tem. Não tem. Tu só vai enxergar que é um elefante à distância, né? Então Não é tem, importante ter porque essa... o interessante é quando nós estamos numa delegacia, por exemplo, acompanhando um depoimento, ou mesmo no fórum, ali numa audiência de instrução, o interessante é quem está de fora, a observação, a percepção de quem está de fora. Interessante, pode ser a pessoa mais instruída possível, mas quando ela senta naquela cadeira ali, Sim. ela parece que esqueceu de tudo que ela estudou, ou parece que o salvado emocional. Até as perguntas que ela falaria para o seu cliente assim, exemplo, só responde o que te perguntarem, ele esquece. Sim, pela questão emocional. O médico não se opera, não se auto-opera, né? Então, exatamente. ela, Perfeito. naquele ímpeto de explicar o que aconteceu, vai falar demais. Então, é interessante como...